Oi, bom dia! Bom dia para as pessoas que estão aí nesse sábado pela manhã. Ver se entra alguém aqui para saber se estamos ok, se o som... Aí, Jennifer. Bom dia, Gê, tudo bom? Tá bom o som? Tem eco? Sabe, você pode me dizer? Na última live me disseram que eu tava com eco. Agora com eco. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certo? Ai, que bom, que bom. Ainda não é 10, né? Falta um minuto agora, são 10 horas. Sem eco, que bom. Que alegria estar aqui na live de encerramento da Semana do Divórcio com Respeito, que foi uma maratona incrível. Pelo que eu percebi das pessoas, um sucesso, assim, de informação, conteúdo, muita reflexão. Foi uma alegria. E aí a gente está aqui no dia de hoje para, enfim, encerrar de um modo um pouquinho diferente, falando sobre arte, né? A Paty já entrou, vou esperar, a Flor também já entrou, ai que legal. Então eu vou chamar vocês, vamos lá. Vou convidar a Flor, vou convidar a Paty. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Cacu, tudo bem? Bom dia! Que alegria estar aqui. Oi, tudo bem, Flor? Olá, bom dia. Bom dia! Que alegria te ver. Tudo bem? Já chamei a Paty. Vamos ver se dá certo lá pra Paty entrar. Beleza. Friozinho, né? Friozinho, já tô aqui devidamente encasacada, com meu chazinho também. Meu Deus, o que é isso, né? Estamos em agosto, poderia estar melhorzinho, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a live aqui com as pessoas, aproveitando. Boa, boa. Então, convidei a Paty, mas a Paty ainda não. Tô convidando de novo a Paty. Opa, legal, você tá transmitindo e a Paty não tá conseguindo participar. Será, Paty, que você... Será que você não segue, Paty? Vamos ver. Vamos tentar novamente. Tô te convidando, Paty. Enquanto a gente espera... Aí, deu certo. Aê! Opa, me deu aquele medo, assim, que não desse certo, porque teve uma live que eu fui fazer, não aqui no divórcio, mas pelo IBPC, e assim, a gente treinou, a gente ensaiou 3 vezes antes de entrar na live com advogadas diferentes, porque elas não conheciam, não sabiam, ensaiou, deu tudo certo. Daí na hora da live, ninguém conseguiu entrar. Eu tava tentando Nossa! pelo desktop, não consegui, mas daí entrei pelo celular, tá tudo bem. Eu Ah, acho eu que não acho que dá, não dá pelo não dá, desktop. É. Eu não consegui. acho que não dá pelo computador também, acho que é só pelo celular mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim, tudo bem. Ah, então bom dia. Obrigada por vocês se disporem aqui nesse sábado frio. Ambas falando, imagina. Prazer é falando nosso. as três, né? Falamos de Curitiba para o pessoal aí. Então, bom dia para quem está nos ouvindo ou quem vai nos ouvir depois nessa live. Eu preparei aqui uma introduçãozinha, assim, porque hoje, além da nossa fala, também é a live de encerramento da Semana do Divórcio com Respeito. E aí eu queria começar dizendo aqui, fazendo uma colinha de um preparado, de um roteirinho aqui para o pessoal. Aí a Jennifer falando de Curitiba para o mundo, né? Exatamente. Bom, essa é uma live de encerramento. A gente teve a Semana do Divórcio com Respeito, que começou dia 15 de agosto, hoje é dia 20, né? Tivemos 3 lives por dia, falamos de muita coisa, né? Mas eu queria começar falando que no auge da pandemia, especialmente no período de isolamento social, a gente falou muito da importância da arte, a gente ouviu muito a importância da arte para dar conta do nosso medo e para melhorar o nosso bem-estar espiritual, assim, né? Na pesquisa que eu fiz aqui para preparar essa live de hoje, eu encontrei uma fala de um psiquiatra que chama Paulo Amarante, ele é fundador de um laboratório de saúde mental na Fiocruz,
E ele disse lá em algum momento, durante o isolamento, durante a pandemia, no auge do isolamento, ele disse: a gente busca viver com os conflitos, suportá-los, e a arte tem esse papel de nos ajudar a elaborar significados, né? A arte produz novas formas de ver, de pensar a vida. Ele fala, é uma transformação da realidade. E nesse sentido é fundamental para todos. A arte é fundamentalmente diálogo, uma forma de conversar e de falar. E eu achei essa observação muito legal para a gente pensar e aplicar no campo da live de hoje, né? Que a gente pensou, vamos falar de arte nas suas versões hoje, literatura e música, e a importância da contribuição dela para o bem-estar espiritual de quem hoje vive, convive, ou quem vive com, né? Vive ou convive com quem vive e está passando por um momento difícil de divórcio, separação. Sei que essa era a ideia, né? E eu não estou falando da literatura ou da literatura de autoajuda ou sobre o propósito edificante da arte, e nenhum problema com a literatura de autoajuda, não é disso que eu estou falando, mas eu estou querendo falar sobre essa capacidade mágica, assim, né? Quer dizer, a gente aqui falar e juntos a capacidade mágica que a arte tem de abrir perspectiva, eu escrevi aqui, né, de adoçar as engrenagens que nos enlouquecem durante a loucura da separação, ou de um momento de luto, de quebra da nossa vida, de repente um descompasso, e que a arte nos tira desses pensamentos obsessivos que a gente fica, né, e tira desse aqui e agora e nos leva para um lar possivelmente melhor, ou fantasioso, ou bem, que sim, mais bem-humorado, eu diria, né? Mais leve e até ajuda a normalizar um pouco o que a gente está vivendo, né? Então, na dor a gente é muito parecido. E é como aquela música da Maria Rita, tá até na legenda, né? A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora um novo amor. E aí, assim, na semana passada, especialmente, a gente essa semana criada para falar sobre o divórcio com respeito, sobre a importância dos respeitos, para conversar com as pessoas que passam por um divórcio, sejam as pessoas, os filhos das pessoas que passam, os pais desses casais, os amigos, os colegas, os profissionais que dão apoio, que prestam serviço para essas pessoas em processo de divórcio. A gente falou, claro, nosso fio condutor foi o respeito, foi o diálogo, e a gente falou de muita coisa. Falou desde os primeiros cuidados, né? Decidi me separar, decidimos por onde a gente corre. Desde os primeiros cuidados, a gente falou sobre as fases do luto, da separação e da montanha-russa das emoções, com o Cláudio Tebas, que é palhaço, com o Alexandre Coimbra, que é psicólogo, terapeuta. Foi muito bonito, foi uma live lindíssima. A gente falou sobre o cuidado com as palavras, as coisas têm nome, é preciso nomear. A gente falou sobre o monstro da alienação parental, que arrasa muita gente. Falamos de termos práticos e objetivos, como guarda, partilha, pensão, sobre o papel do profissional da saúde mental para nos apoiar nesse momento, para apoiar as pessoas e os advogados. A gente precisa de gente competente tecnicamente em leis, mas a gente precisa de gente sensível às nossas crises. E as nossas crises, falando em crise, também tivemos uma live muito linda com a Cris, que hoje é a Cris Paz, falando sobre o divórcio grisalho, o divórcio 50+, e o começar de novo. Então tem muito material de informação bonito, assim, para todo mundo voltar e maratonar as lives. E a gente deixou para hoje o tema da arte, né? E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, Paty, Papi e Flor Reis. Eu não vou apresentar vocês, vou deixar para que vocês apresentem vocês, como eu vim fazendo nas outras lives aqui. A ideia é conversar com vocês sobre o que vocês pensam sobre o poder da literatura e da música nesse mar de lama e caos em que muitos se enfiam durante o divórcio e que arrasam e por vezes arrastam uma galera junto, né? A turma, e essa galera, por galera eu digo família, amigos, profissionais e o Poder Judiciário, né? Às vezes o Poder Judiciário é arrastado nessa loucura. Então, bom dia, Flor, Paty. Quem quer começar se apresentando, por favor? Bom dia. Vou começar, então. Meu nome é Flor Reis, eu sou assessora jurídica, sou podcaster no podcast Convite para Ser Adulto,
Sou escritora também e sou uma grande apaixonada pela arte, assim. Eu estudo música, estudo canto, a música faz muito parte da minha vida desde o início, assim. Então, acho que eu tenho um pouco dessas... Sou filha de pais separados, sou uma pessoa que já se separou, então eu acho que eu tenho, enfim, essas duas vivências, assim, de estar dentro do judiciário, vendo as pessoas lidando com seus conflitos, e ao mesmo tempo de estar sempre transitando por esse mundo da arte, assim, e, e vendo ela nos salvar, né, mesmo. É um clichêzão, assim, a gente dizer que a arte nos salva, mas eu acho que, especialmente depois desses últimos anos, não tem dúvida, né, não resta dúvida, assim, de que ela nos tira, assim, da nossa angústia, do nosso desespero, e que ela nos conecta também com outras pessoas que viveram a mesma coisa e nos faz ver que a gente não está sozinho no mundo, que outras pessoas viveram aquelas dores, que outras pessoas cantaram aquelas dores, escreveram sobre aquelas dores, e enfim, é isso aí. Eu sou a Patrícia Pape, eu venho de um mundo mais de arte, né? Eu sou formada em publicidade, mas eu fiz design, direção de arte, é minha formação. E hoje eu sou sócia da Amora, que é um clube de livros, então eu estou trabalhando, de assinatura de livros, eu trabalho muito com literatura, né? Uma nova arte, né? Digamos, porque eu não era da escrita. E para mim é muito forte tudo que você falou, assim, de a arte salvar, embora eu não tenha a experiência de ter me separado, tive pais separados, muito novos, mas a arte sempre me salvou de diversas maneiras. Então, desde na infância e ao longo da vida, não só me salvou, como eu vejo, me encanta e me transporta, tá? Ela realmente me inspira. Então, às vezes, assim, ir num show me leva para milhares de ideias, assim. Ler um livro me leva para milhares de mundos. Então, eu achei muito legal essa abordagem do tema que você falaram, porque realmente no divórcio eu tenho certeza que pode fazer um papel muito especial, mas é no luto, é no isolamento, é numa transição. Eu acho que em diversos momentos da vida é muito poderoso a arte, e seja uma exposição, seja uma peça de teatro, seja um livro, seja enfim, um quadro, uma música. Assim. Concordo muito, eu fiquei feliz com esse tema. Bacana. Que bom, Paty. Que bom. Obrigada, Flor. Eu vou me apresentar aqui. Eu já falei em 4 lives antes, assim, para quem não me viu ainda, eu sou a Valda Molin, sou de Curitiba, sou advogada colaborativa, sou mãe, já me separei, tenho, enfim, tenho 2 filhas, tenho uma neta a caminho no forninho, a Júlia. Sou vó da Alice, vó da Júlia, que está a caminho no forninho, e mãe da Bárbara, da Beatriz. Patrick é meu companheiro. Adoro música também, sou uma apaixonada por música, gosto de escrever, né? Me coloco como escritora, às vezes fico com medo disso, mas gosto muito de escrever, gosto muito de ler. Então, enfim, acho que essa live foi uma live que para os meus colegas, né, que são idealizadores desse projeto, fazem parte da comissão da advocacia colaborativa do Conselho Federal, eu disse, a gente precisa falar de arte, né? E hoje a gente está falando aqui, já falamos outro dia com o pessoal do Cine Garimpo, numa das lives à noite, sobre filmes. E foi muito legal, assim, algumas dicas de filmes. Bom, vocês começaram já quase que respondendo a pergunta que eu tinha bolado aqui, né? Mas vamos perguntar de novo. Vou fazer essa pergunta para a gente ir aquecendo, que é: será que, de fato, a literatura salva? A música salva, Flor e Paty? Assim, vocês já responderam, mas eu queria aquecer um pouco mais com isso. Assim. E daí já emendando sobre se vocês conseguem pensar em livros, se vocês fizeram ou frases, ou autoras, que vocês têm na história de vocês, ou pelo menos recentemente também, porque a gente tem uma estrada de vida, não dá para dizer só... Às vezes é agora, né, que a gente se depara com um autor e fala, meu Deus, isso mudou a vida, né? Que impactou, né, vocês, ou que muda o seu dia, o seu mindset, ou que dá uma chacoalhada, enfim, ou que você nunca mais quer ouvir, né? Tem uma música de um tempo da minha vida que eu não quero nem ouvir nunca mais, assim, essa música não quer passar perto, quando ela toca eu desligo o rádio. Se vocês quiserem, não sei, Paty, se quiser começar falando, ou for.
Então, recentemente, né, como eu tenho lido muitas autoras mulheres, escritoras mulheres, porque a Amora são livros de mulheres, eu conheci os livros da Dulce Maria Cardoso, que é uma portuguesa. Fiquei muito encantada com a escrita dela, e acabou que foi numa palestra dela, tudo, e ela falou uma frase, vou até ler a frase, que eu achei muito bacana, tem muito a ver com isso, assim. Ela falou assim: os livros formaram-me e salvaram-me muitas vezes. Primeiro da solidão, depois da ignorância e do tédio e da frustração. Porque ler é criar empatia com o outro, é mergulhar no universo do outro, espeta outras vidas, pensar outros mundos. E aí ela fala que isso que a gente fica muito desarmado quando você pega um livro. Quando você pega um livro para ler, em qualquer momento da sua vida, mesmo que o livro fale coisas que você discorda completamente, você nunca está pronto para o embate do livro, né? Porque você está numa situação vulnerável. E eu achei isso muito interessante, achei que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é essa posição aberta para o mundo, né? Então, eu acho que a arte tem a ver com isso, os livros têm a ver com isso, e daí eu coloco a Dulce Maria Cardoso como um exemplo de uma leitura interessante nesse sentido. Assim, são frases muito bonitas, é muito poético. Eu gostei muito de ler ela, porque ela fica transportando o tempo todo para outros lugares, para outros, um mundo leve. Embora o tema não necessariamente seja leve, mas é aquilo que é tão bonito que você vai se envolvendo e vai se deixando levar. E eu acho que, assim, para mim, teve momentos muito importantes da literatura, do livro na minha vida, que, assim, eu lia muito quando era pequena. E venho de uma história, a minha mãe sempre lê uma casa onde se lê muito, e se contava muitas histórias. Então, minha mãe, às vezes, à noite, na hora de dormir, ela dizia que é um livro escrito ou história inventada. Então, ela contava, a gente queria mais as inventadas que os livros escritos. Então, ela contava muitas histórias, conta até hoje dos filhos, dos meus sobrinhos, as histórias inventadas. Tem alguns personagens até que eles vivem já há muitos anos. O Baf, ele é um clássico. E aí, assim, então, isso. E daí eu comecei a ler muito, e eu tenho sempre me remete à leitura sempre esse momento muito de paz. Então, para mim, eu tenho a literatura como paz. Assim, se eu tenho tempo para ler, significa que eu consegui me isolar, que eu consegui ter o meu momento, que eu consegui terminar as coisas que eu tinha para fazer, ou no mínimo, se não conseguiu me permitir. E aí, então, assim, eu lia muito quando era criança, eu tenho até essa sensação de estar numa rede lendo, na praia, tipo, fugindo do calor, assim, a mesmo momento. E quando terminavam os livros que eu tinha levado, eu ia lendo qualquer coisa que tivesse na casa, assim, tipo, várias coisas, revistinhas, livros, o que tiver. E aí, mais tarde, quando eu tive filhos, teve um momento que eu não conseguia mais ler. E a hora que eu voltei a ler, aquilo foi tão legal, foi tão bom, sabe? Eu lembro a praia que eu tava e disse assim, eu consegui ler um livro inteiro, tipo, fluido. E para mim, assim, é um momento que marcou minha vida. Ler, que delícia! E aí, novamente, né? Então, falando desses momentos, na pandemia, novamente, consegui ler mais, eu passei para outro nível, eu falei, agora sim, eu tô chegando lá. E acabou, assim, acho que culminando com a gente lançar a Amora, que é então, levar a literatura para os outros, sabe? É quase como se quisesse dividir esse prazer que a literatura causa na gente, sabe? Em mim, nos meus sócios, falo por eles, porque eu também sinto isso. Assim, que é um prazer tão grande, sabe? Que você quer dividir, você quer que as outras pessoas sintam aquilo que traz para você, sabe? Então, para mim, é muito por aí. Assim, eu sei que eu não citei muitas pessoas ainda, mas deixa a Flor falar, senão eu vou falar para Ai, mas ai, que lindo você falar isso. A minha história com a literatura é muito parecida com a tua, Paty. Eu me lembro de quando eu aprendi a ler, eu não fiz mais nada, assim, eu não brinquei mais, eu ficava só lendo, assim. E eu era uma criança muito sonhadora, assim, muito distraída. Os meus pais cantavam para mim aquela música: Eu vivo sempre no mundo da lua. Eles diziam que era a minha música. E e a literatura me deu esse lugar, assim. Eu tenho a literatura como a minha casa mais antiga, sabe? É, ela me deu esse lugar de e aí para sempre, né? De sair da realidade, assim.
sair daquela realidade que está ali posta e ir para outros mundos, assim. Eu me lembro das minhas primas brincando de pique no condomínio de uma delas e eu ficar sentada na garagem, assim, no fundo de uma vaga, encostada na parede, com um saco de livros, assim, um saco de livros infantis do lado, e eu ficava lendo e passando de uma pilha para outra, assim, e ficava o dia inteiro lendo aqueles livrinhos, assim, todos os que apareciam, assim, que as pessoas davam, não sei o quê, e, enfim, a literatura sempre foi esse lugar para mim, assim, muito muito forte, muito aconchegante. Eu não sei se eu tenho assim uma autora para dizer. Quando você estava falando, Val, no início, da música da Maria Rita, eu me lembrei de uma música da Letrux que fala: achei tudo tão água, mas voltei com elegância para mim. Que eu acho que é uma coisa muito do divórcio, assim, sabe? Achei tudo tão água, é tudo tão tempestade, tão tormenta, tão desespero, mas voltei com elegância para mim. E eu acho que esse retorno para si mesmo é algo muito bonito, assim, de um processo que pode ser tão doloroso, que pode ser tão, né, desesperador, agoniante, mas esse retorno para si, esse retorno com elegância para si, é uma coisa muito bonita de um processo de separação. E eu me lembrei a Letrux tem um livro também que se chama Tudo que Já Nadei. Ressaca, Marolas, agora não vou me lembrar o nome todo. Mas é um livro de poesia, de crônicas, ela tem etapas assim no livro. E ele é muito gostoso, assim, é um livro muito gostoso de ler e essa coisa do transporte, assim, para outro lugar, sabe? Eu tenho lembranças desde a infância, assim, eu estar muito presa num livro e eu, quando não estava lendo ele, ficava assim, ai, gente, mas eu preciso voltar lá, eu preciso saber o que está acontecendo naquela história, o que eles estão fazendo sem mim, sabe? Naquele mundo, assim. O que eles estão fazendo enquanto eu não estou lá? Isso é muito eu, legal quando acontece, né? Quando você fica muito preso, tão preso na vida daquelas pessoas que parece que quando você não tá, você está perdendo alguma coisa, né? Sim, e você vai acabando o livro e você começa a ler mais devagar, porque você não quer que acabe. Como que aquelas pessoas vão deixar de existir na tua vida? Como você vai Sim, fazer quando essas pessoas não existirem mais na tua vida? É muito mágico isso, né? É muito mágico isso que a literatura faz pela gente, assim. Especialmente quando a gente está num momento de dor e a gente precisa escapar por alguns instantes daquilo, né? E que a gente precisa sair da nossa realidade, nem que seja para saber que existe vida lá fora, que existe no podcast, no Convite para Ser Adulto, a gente tem um episódio lá do inicinho que se chama Existe Vida Após o Divórcio. Tanto eu quanto a minha parceira no projeto, a Thay, passamos por divórcios na mesma época, inclusive. Eu brinco que eu passei por um divórcio assim nas condições ideais, sabe? Sem filhos, com independência financeira, com perfeita capacidade material, né, e financeira de me manter depois dessa relação. Então, eu acho que não é nem muito parâmetro, assim. Eu acho que eu tive um divórcio 1.0, sem direção hidráulica, com duas portas, vidro manual, assim, vidro na maçaneta. Facinho de pagar, entendeu? Mas ainda assim é uma experiência muito transformadora, né? É antes e depois daquilo ali. A tua vida é muito antes e depois daquilo, de viver aquilo, né? Mas existe vida, existe muita vida após o divórcio, né? sim. E acredito que independente da idade, imagino que a Cris possa ter falado melhor, né, do divórcio mais 50, e eu vejo muitas pessoas, depois que me separei, eu fiz festa de divórcio, não com uma galera, assim, mas eu fiz festa na minha casa para comemorar o dia que eu assinei, e para amigas minhas, assim, eu falava, vamos fazer uma festa do seu divórcio? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa tristíssima Sim. em tantos aspectos, pode ser algo, como eu disse, pode ser algo tão bonito, pode ser algo de uma redescoberta tão grande, assim.
Sim, especialmente para mulheres, né? É muito comum a gente ver uma mulher completamente transformada depois de um divórcio. Uma mulher que estava se restringindo numa relação, que estava se limitando, que estava sendo limitada, ou que estava cumprindo função, e que depois que sai de uma relação se descobre tão mais viva, tão mais mulher, tão mais desejante, né? E eu acho que tem muita beleza nesse recomeçar também, né? sim. Tem até uma música do Luiz Tati, uma letra do Luiz Tati que o Ney Matogrosso canta, chama aí Depois Melhora. Eu até separei essa, é bem legal essa música, Depois Melhora. E eu separei aqui um trecho de uma letra, e a Ana Paula não está aqui, quando Patsky, mas ela aqui, eu vou roubar dela. Eu fiz uma enquete, né? Fiz perguntas para as pessoas sobre isso, que trecho de livro, autor, música. Foi até um pouco assim, foi psicanalítico, assim, né? Foi um processo interessante de ver quanto eu mexi com as pessoas. E ela falou sobre a música do Beto Guedes, que chama Sol de Primavera. E aí tem um trecho dessa música, né? Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz. No que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Eu acho muito bonita essa música, né? É uma música antiga, mas ela é... E eu separei também um mini conto do tradicional Livro dos Abraços do Galeano, eu gosto muito, eu aprendi num curso de escrita, eu tive contato com esse mini conto que chama O Mundo. E eu acho tão bonito, bem curtinho, que é assim: um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Diz que tinha contemplado lá do alto a vida humana e diz que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas, fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. É muito bonito, né? Lindo. Diz que o livro dele é o dos abraços, porque é um livro para nos lembrar de descansar a cabeça em algum braço quente, apesar das durezas do mundo. Assim. Ah, É uma dica, né? É um livro bem... ele fica na minha cabeceira. Fica? Olha lá, tá vendo? Muito legal. Eu tenho esse também. Uma amiga me apresentou esse livro e ela fala que ela dava de presente ele para todo mundo, assim. Aí um dia eu entrei numa loja da LPM, comprei um monte de pockets, assim, e trouxe esse também. E ele realmente tem muitas cintilâncias, assim, né? Frase Muitos de mimos. abraço. Exatamente. Frases que abraçam, historinhas que abraçam. Sim. Ô, Flor, eu não sei se você gostaria de falar, mas assim, eu sei que você ama musical, né? Nem Uhum. todo mundo gosta de musical, né? Eu gosto de musical. Aliás, eu aprendi com você a gostar mais. Eu sei se a Paty curte musical. Eu gosto também. Você gosta? É. E tem um musical que a gente conheceu pela Ali, né? A Ali, uma amiga nossa, apresentou pra gente, chama Company. Uhum. É um musical da Broadway. E foi até um dos episódios no convite. Você fala, você menciona sobre ele, né? Um dos episódios. Já não sei mais onde, mas eu fiquei completamente mexida pelo Company. Eu sou a louca do musical, assim, eu adoro musical. Eu adoro música. E então musical é difícil eu não gostar, assim, claro, que tem uma hora que resvala. É uma linha tênue entre o absolutamente brega e o absolutamente genial, né, nos musicais. Então, às vezes, vai pro brega fácil, mas eu adoro musicais. E aí a Ali nos apresentou o Company, que é um musical de teatro mesmo, é uma peça da Broadway. Eu fui até dar uma olhadinha no Wikipédia ontem. A peça Company ela é do ano de 1970. Ela é do Stephen Sondheim, que é um dos principais autores de musicais assim americanos. E ela teve 25 produções no mundo, 25 montagens da peça no mundo. Teve 2 no Brasil, teve em Israel, teve em Singapura, teve nas Filipinas, teve no Peru, teve na Polônia.
Todo Nossa. mundo fez essa peça. Eu fui ver isso ontem e falei, caramba, todo mundo fez essa peça. E é uma peça sobre casamento, sobre relacionamento, sobre separação, né? Sobre relacionamentos amorosos, assim, sobre companhia, né? E, e muito legal, muito legal. Tem várias montagens, como eu falei, tem algumas montagens que os próprios atores tocam os instrumentos musicais na peça. Foi essa que a gente assistiu, né, Val? Depois eu já vi algumas outras, tem no YouTube, algumas na íntegra. E, e eu achei muito bonito a forma que eles falam de relacionamentos e o que as músicas trazem, né, sobre relacionamentos. Uma música que a gente comentou muito, né, Val, na época, é a música Sorry Grateful. Bom, a história do musical é que o Robert, um cara dos seus 40 anos, ele é o único solteiro na turma dele de amigos. Ele tem, sei lá, 10 casais de amigos e ele é o único solteiro. E ele está fazendo aniversário e a história se transita no meio disso. Todos os amigos dele querem arrumar alguém para ele, querem que ele se case. E ele começa a peça não querendo se casar e ele está saindo com 3 mulheres. E a peça mostra isso aí, ele convivendo com esses casais de amigos, vendo o quanto eles se matam, o quanto eles se batem, o quanto eles têm relações de codependência, o quanto às vezes você não entende por que eles estão juntos, mas ao mesmo tempo às vezes eles demonstram uma parceria incrível. É ele assistindo essas relações e ponderando sobre desejar ou não uma relação para ele. E aí, em determinado momento, ele pergunta para um amigo assim se ele se arrepende de ter se casado. E aí ele fala: You're always grateful, you're always sorry. Você está sempre arrependido, você está sempre agradecido. Você está sempre se perguntando o que poderia ter sido. E é uma música incrível, assim, que fala dessa coisa agridoce, assim, de uma relação a dois. Especialmente no momento em que a gente vive, em que as chances e oportunidades e vitrines são inúmeras, e a gente vive o mundo como se fosse uma vitrine, a gente se relaciona com as pessoas nas redes sociais, cada um expondo a sua vitrine, expondo o que acredita ser a melhor parte de si. A gente vive num mundo de opções sem fim, de inúmeras opções. A Olivia perguntou aqui o que é isso. É um musical, Olivia. Aquelas que já interrompem a fala para contar. É um musical da Broadway que se chama Company, um musical dos anos 70 que foi feito várias vezes. E isso que eu estou dizendo é uma música desse musical que se chama Sorry Grateful e que fala dessa dubiedade entre estar sempre agradecido por ter aquela pessoa na tua vida e estar sempre arrependido e perguntando o que poderia ter sido da tua vida se não fosse aquela relação, se não fosse aquela pessoa, né? É riquíssima, assim, essa música. E no final ele tem uma outra música que se chama Being Alive, que é o clássico do musical, né? E que ele fala dessa coisa de que o testemunho do outro faz você ser mais vivo, né? De que ter uma companhia, uma parceria, uma testemunha da tua vivência faz você se sentir mais vivo. E é o final quando ele descobre que ele quer isso também, né? Talvez não igual, porque ele começa querendo uma mistura das mulheres dos amigos deles, assim. Ele começa querendo um pouquinho da Karen, um pouquinho da Carol, um pouquinho da Ana, um pouquinho da fulana. Sim. E no final, enfim, é muito legal, assim. Nessa parte do Sorry Grateful tem um momento em que ele canta, né? Como é que eu vou ter alguém, ou ele fala, eu acho, né? Como que, assim, por que eu vou ter alguém para dividir minha cama, dividir meu banheiro, dividir meu espaço, meu tempo? E ao mesmo tempo, como eu não vou ter alguém para dividir minha cama, dividir meu espaço, entende? Esse paradoxo do que é. E é muito legal porque desromantiza um pouco, né? Não sei se você falou isso, o casamento, né? E ajuda a normalizar que a gente tem dificuldade, sim, né? E que elas podem ser tamanhas que a gente que cabe num divórcio. Mas esse musical ficou ressoando em mim um tempão, assim, a gente ficou conversando, até escrevi uma crônica, publiquei no LinkedIn sobre isso e fiz um comparativo com a gente no divórcio, né?
também com um descasamento, né? Também para desromantizar, ou pelo menos para sair desse lugar de que tem que ser guerra, destruição, tem que ser Guerra dos Roses, né? Que é um filme que é, enfim, um clássico, sempre referido por quem vai estudar a conciliação, mediação, enfim. É muito bom esse musical. Não sei você, Paty, se você tem algum musical, se você curte, assim. Não, eu gosto de musical. Eu gostei muito e assisti ao vivo. Foi o Hamilton, que é um musical que é muito inovador na forma, né? Porque Sim. da independência americana, com rap e tal, e é muito funk, muito bacana, assim. Eu fiquei deslumbrada. Eu não vejo com muita frequência, mas falhou um pouco minha rede, não? Não. Fui eu. Não, Ah. foi meu. Esqueci de tirar o meu limite aqui. Eu tenho um limite de Instagram por dia. Eu tenho também. O meu também já pulou aqui, meu controle parental de mim mesma. Ele já pulou aqui também. O meu é à noite, tem uma hora que desliga, tipo, é bem bom. Mas, então eu assisti Hamilton e eu gostei muito. Daí depois ele saiu no Disney Channel. É bem legal, vale a pena assistir, eu gosto bastante. Eu não vejo com muita frequência musicais, eu acho, tipo, vejo, mas não é uma coisa que eu fico indo atrás, mas me interessei por esse Company, parece ser bem legal. Muito. Eu me interesso muito por coisas que falam de relacionamento a dois, sabe? Num geral, assim. É uma área da vida muito desafiadora para mim, assim, essa coisa do se relacionar. Acho que para todo mundo. Mas eu me debruço muito sobre isso, assim. Tanto assim, quando eu vivo com meu namorado hoje, a gente mora junto, e quando eu comecei a me relacionar com ele, eu me apaixonei muito, assim. E eu fiquei muito atordoada, assim, com aquilo, e aí eu fui ler um livro para entender o que eu estava vivendo, um livro de um filósofo, eu acho, italiano, Giordano, esqueci o nome dele, chama Enamoramento e Amor. E aí ele explica o processo de enamoramento, assim. E eu me lembro de ler esse livro grifando, assim, tipo, ai, é normal. Ai, é normal essas coisas que eu tô vivendo. Tipo, nossa, acontece com todo mundo, beleza. Aí terminei o livro. Sabe aquela coisa bem nerd, assim? Eu preciso que alguém me diga que isso é um fenômeno social. Se eu sei que é um fenômeno social, tá tudo bem pra mim, entendeu? Posso estar completamente adoecida, mas se é um adoecimento social, encaixou pra mim, tá tudo certo. Pertencimento. Eu, Pertencimento. eu tenho um livro bom, eu tenho muito livro aqui fora, né? Os que eu leio normalmente tem a história de fazer a curadoria, então eu tenho muitos livros incríveis e aquela vontade de fazer o tempo todo, assim, e não dá para dividir tantas, né? Mas tem um livro que chama Isso Também Vai Passar, da Milena Busquet, que é uma... Uhum. E ele fala daí sobre relacionamentos. O livro, na verdade, é sobre a morte da mãe, e ela vai... É sobre o luto que ela está passando naquele momento. Só que ela vai para a praia, que era onde ela tinha uma história grande com a mãe, e ela, amiga, e 2 ex-maridos. Então, muito legal. É muito legal esse livro. Quando chegou o da Mora, que eu sou assinante também, quando chegou o exemplar da Mora, eu falei, esse livro eu já tenho. Eu tenho esse livro há uns 4 anos. Já posso dar esse de presente para alguém. É uma capa lindíssima. É uma capa lindíssima, mas é muito legal esse relacionamento. E nem é isso, a história nem é sobre relacionamento, é sobre relacionamentos e essas pequenas coisas do dia a dia, e o luto principalmente, mas isso começar a ser retratado, né, também. Isso ter essa mostra, não ser só, porque eu acho muito mais comum a gente falar sobre os livros que mostram a dor, né, um livro Copo Vazio Da Natália Timmerman. por exemplo, né, que ele fala muito sobre a pessoa que fica arrasada, que acontece, e é muito triste. Enfim, precisamos falar, precisamos retratar. Dias de Abandono Dias de Abandono, maravilhoso, da Helena Ferrante. Antes também, que eu acho que são livros paralelos, assim, mas aí mostra outras situações que também acontecem muito também. Outra tipo de relacionamento, de relação com o marido e com filhos, e como é que isso se passa. E eu lembrei de um livro que eu nem tinha preparado para falar, mas eu lembrei agora quando a Flor estava falando, que se chama da Ana Sui. Eu não sei se você
é uma psicanalista lacaniana e ela acabou de lançar um livro chamado A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E ela fala, não é sobre a solidão de estar se sentindo só, mas sobre esse encontro com você mesmo. Então, falando muito sobre o relacionamento e o que você busca no relacionamento e o que você encontra no relacionamento na vida real, sabe? Então, eu acho ele muito atual sobre isso que a gente está falando, sobre as novas formas de entender o amor e desromantizar, de certa maneira. E, por outro lado, quando você desromantiza e você entende o que é de verdade, ele fica muito mais forte até, né? A relação faz muito mais sentido e é muito mais... Enfim, não vou falar do livro, mas é muito bacana, muito bacana. Eu dei esse livro para minha filha, ela me pediu, eu levei para ela. Eu não li ainda, espero ler quando eu voltar para lá. Mas ele está bem referido, assim, muita gente fala que é um livro... Muita gente fala, tô doida para ler esse livro também. Como é mesmo o nome? A gente mira no amor e a solidão Ana Sui, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. Aí fica a dica. Eu vi aqui, ó, vou ler os comentários, mas eu sei que a G falou, quando você falou do personagem, Paty, acho que a Jennifer comentou aqui, também temos na família histórias que meu pai e minha mãe contavam e viraram clássicos nas histórias deles, né? Ah, que legal. Legal, né? Aí eu acho que a Olivia fez a pergunta, né? Do que a gente estava falando. E aí acho que a Marília contou aqui que eu apresentei para ela a Amora e ela virou assinante, a Marília lá de São Paulo. Ela é assinante. Eu acho que eu já vou dar um tempinho para vocês contarem daqui a pouco, assim, um pouco sobre o convite, né? O podcast, também sobre o livro de Assinaturas da Amora, que eu acho incrível, acho muito bacana, assim, o projeto, né? Mas eu queria até fazer mais uma pergunta para vocês, duas, assim. Eu vivi numa casa de muito conflito. Eu sei que vocês falaram um pouco sobre isso, mas é legal, talvez, a gente reforçar. Eu vivi numa casa de muito conflito. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos. E hoje eu consigo entender com muita terapia depois, né, que a literatura entrou na minha vida muito cedo para me salvar dessa realidade que era muito dura, assim, né? Enfim, eles tinham suas questões, né? Eu não tô aqui para julgá-los, mas também estava duro para eles. E você, Paty, perguntando para você, que tem uma estrada grande nos livros, e agora nesse projeto da Amora, assim, você já se deparou, não sei se as pessoas que são assinantes ou que vêm lendo contam, trazem para vocês, assim, nossa, esse livro foi uma experiência incrível, de salvamento da minha realidade, ou até de compreensão de vida, não sei, relatos que você recebeu. E para a Flor eu vou fazer essa pergunta para música, assim, né? Porque eu sei que a Flor apresenta muita música pra gente. Ela manda playlist. Inclusive, eu faço playlist para as pessoas de presente. Isso. Eu fiz uma vez seguindo você para Fernanda da Mora. E ela amou, ela falou, adorei a minha playlist. Não sei, Paty, se você puder contar um pouquinho. Eu sinto muito isso, assim, que foi o primeiro intuito, né, da gente dividir livros. Eu acho que eu e os meus sócios, né, a gente sempre acabou sendo de pequenos grupos, assim como a Flor faz isso da música, por exemplo, a gente sempre foi referência de livros, então sempre teve uma troca muito forte. O que você está lendo? Me indica. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho amigos que vêm, pegam livros, levam e devolvem 2 semanas depois e pegam outro, e até amigos que moram fora de Curitiba e trazem e tal. Isso, eu gosto de emprestar livro fora. Eu gosto que rode, sabe? Principalmente quando eu gosto do livro, eu gosto que ele rode. E aí, com a Amora, a gente tem toda essa experiência ampliada, né? Porque aí você vê muito mais gente dando esse retorno de o que achou dos livros, e quase a gente tem uma preocupação, assim, tipo, será que esse livro vai ser bem digerido? Principalmente, por exemplo, quando fala de luto, porque a escrita tem muito... Assim, ela reflete, de certa forma, a vida nesse sentido. Sempre tem, nunca é perfeito, né? Sempre tem porém, sempre tem lutos, sempre tem separações, sempre tem quebras, sempre tem tristezas, e daí também tem recomeços e tem voltas. E não são, a gente tem a curadoria que a gente optou por livros bons, e não é livros tão só aguinha com açúcar, né? Eles mexem com as pessoas, acho que é isso. Então eu fico muito atenta se tá mexendo demais ou se tá mexendo na medida ideal, né? Que dá uma provocada, te instiga, mas não te derruba, ou se te derruba, depois te levanta. Então é interessante. Sim, não. Nem sinal de asas acabou comigo.
Preciso Pois é, dizer pra então, você. muito falou, acabou, será que passei do ponto ou esse acabou é bom? É difícil essa medida, mas é muito interessante ao mesmo tempo. Vê que, de novo, voltando à arte, a literatura está provocando, né? Mesmo que você Sim, diga, não, mexi ali, mas eu não quero mais desse estilo. É interessante, você achando seu limite também é interessante, né? Sim, tem aquele livro da Eliane Brum, que é Uma Duas, isso? Eliane Brum, é Uma aham, Duas? Não é sei se uma você leu duas. esse, Paty, que é a história de uma filha com uma mãe também. Aquele livro também me destruiu, eu fiquei muito mal. Fiquei realmente mal, não vou contar detalhes dele, não vou dar spoiler, mas é isso que eu digo, né? Que nem tem uma música daquele filme Closer, eu não sei o nome dessa música, é a trilha sonora do filme Closer, é a música Uhum. tema, que também é uma música que mexe comigo e ouvi numa fase ruim de vida. E quando ela toca, dá um gelado, assim, né? Deve você ver como a arte tem esse lado também, né? De nos arrastar Sim, também pro buraco, a depender, é. né? Mas, Paty, eu acho que isso aí já é o processo de análise de cada um, entendeu? Você lança, você lança o livro e você não se responsabiliza pelo resultado do livro das pessoas, porque não dá para se responsabilizar por isso. Se Mas te acho que, derrubou é porque tinha que te derrubar, né? mas acho que tem uma escolha também, né? Porque a gente, por exemplo, poderia optar por livros mais superficiais, entende? Então, Sim, tem uma escolha nossa de provocação, de certa maneira, né? E claro. pode até abrir mão, se quiser, enfim, mas tem uma escolha ali. Está provocando, se escolhe um lugar um pouco desafiador, assim. Sim, Não, sim. não estamos mandando amor e gelato. Enfim, nada contra, porque cada um pode ler o que quiser ler, mas a gente não está mandando o livro mais levinho, né? Na Uhum. filosofia a gente falava muito, né? Quando eu cursei na graduação, tinha um livro do Adorno que chamava Indústria Cultural, do Adorno e mais um, que agora eu esqueci, e que em algum momento ele falava sobre a papinha de maçã, né? A massificação do conhecimento e que as pessoas queriam receber o papinho de maçã que não desse nem problema para digerir, tá tudo bem, não vem me incomodar não, né? E o problema disso, né, que não forma gente pensante, reflexiva, sujeitos críticos, né, pensamento crítico em alguma medida, né? Eu Sim. acho que também é disso que a gente está falando, gerar pensamento crítico por aquilo que eu estou vivendo, né? Quando a Flor vai buscar informação, o que eu estou vivendo? Quero saber se esse namoramento é natural, né? Exato. Exatamente. Muito E legal. Flor, na música, Flor, assim, não sei se você quer falar um pouco assim das canções que marcaram, que marcam para você, se você tem É. uma Hoje eu lista, se ouço tem as canções que você fez para mim, diria a Bethânia. que você fez para mim. É, ficaram as canções e você não ficou. Gente, que graça que tem a vida sem trilha sonora, né? Para mim não teria graça nenhuma. Se me falasse assim, olha, você vai ter que descer, mas é sem trilha sonora. Ah, não vou. Entendeu? Sem trilha sonora, não vou. É, é igual filme silencioso demais, não dá para Tipo ver. Fábio Pochá, o que não pode faltar no céu, né? Trilha Música. sonora, que não pode Sonora. faltar em lugar nenhum, no inferno também, entendeu? A trilha sonora. E, e eu acho que, enfim, a música acompanha a gente muito, né? Ontem a gente falando sobre isso, ontem quando a gente acordou é ótimo. Quando eu acordei, a Val tinha me mandado mensagem, vamos fazer uma playlist? Eu falei, nossa, joguei o sapo na água, entendeu? Vamos fazer uma playlist, é tudo que eu quero na minha vida, assim. E aí comecei a fazer uma playlist, vou botar, não sei nem onde que eu boto, no link da postagem aqui, A mas gente fiz faz uma. um post, a gente faz um post no perfil do divórcio com respeito, né? Mas conta dela um pouquinho. Enfim, comecei ontem a montar essa playlist. Agora você já falou de umas outras músicas que eu também quero colocar. Mas fiz essa playlist no perfil do Convite para Ser Adulto, do podcast, no Spotify, que se chama Divórcio e Separação, Fases do Luto. E eu quis fazer uma playlist da trajetória da montanha-russa de sentimentos, assim. Que, claro, fases do luto não são lineares, né? A gente sabe que a gente vai e volta, vai e volta. Mas eu fiquei muito pensando, e sempre penso isso, o quanto a base da música mundial está construída em inícios de relacionamentos e fins de relacionamentos.
É muito difícil que alguém fale sobre o meio, sabe? A não ser todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Com algumas exceções, a gente não fala do cotidiano, né? A gente fala do que nos arrebata e do que nos destrói, né? Então, assim, a trajetória de música de fossa, de música de separação, quantidade de músicas que se fez sobre isso, e que se faz ainda sobre isso, é imensa, 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 imensa. Eu fui começar a fazer uma playlist, meu Deus do céu. Então, comecei na fossa, sabe? Quando vocês forem escutar, eu comecei assim... Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor, meu bem. Adriana Calcanhoto cantando Devolva-me, sabe? Fui descendo para Bethânia cantando as canções que você fez para mim. E aí fui indo. O Caetano tem uma música incrível que eu descobri relativamente há pouco tempo, e que eu acho que ele fez para Paula quando eles se separaram. Que se chama Eu Não Me Arrependo. E ela fala, eu não me arrependo de você, vi você crescer, fiz você crescer, vi você me fazer crescer também para além de mim. E aí ele fala que, ele fala de alguma forma que ainda que a gente acabe, isso que a gente construiu junto, essa estrutura permanece, né? E ele fala em algum momento... Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós. Nada nem que a gente morra apaga o desenho que temos aqui. Que eu acho incrível. Bom, só Caetano Veloso mesmo para colocar, engendrar num verbo e funcionar, né, gente? Num verso e funcionar. Eu fico, gente, enquanto eu não fizer uma música com engendrar, eu não estou satisfeita nessa vida. Mas eu acho incrível esse verso, né? Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós. Porque é isso, né? O curso de uma relação são novas pessoas que se formam a partir dali. Então essa música também está na playlist. E aí, mais para o final, eu vou chegando naquelas músicas de saída, assim, sabe? De deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. No final, eu vou para festa, músicas alegres, assim. Quando eu me separei, eu escutava um disco da Clarice Falcão, que era muito engraçado, assim, que ela assim, é o livro de piada da separação, assim. Ele é um disco, né? Já mudei para livro. É um disco de piada sobre separação, assim. Que se chama Problema Meu, o disco. E eu adoro esse disco, assim. Ela faz muita piada do fim de uma relação, sabe? Esse é o hit do que a gente tenta na advocacia colaborativa, né? Chamar o cliente para autorresponsabilização. Tipo, o problema é seu, né? Você que lute. Você que lute. E essa música fala, eu sou o problema meu, sabe? E eu acho que a separação tem muito disso, né, Val? Eu tenho para mim uma imagem que é tipo assim, às vezes tá uma bagunça, você fala, que bagunça é essa? Aí você fala, opa, peraí que isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Deixa eu recolher o que é meu nessa bagunça, assim. Quase que um quarto sujo de brinquedo, todo espalhado de brinquedo, assim. Você fala, opa, peraí, esse aqui fui eu que larguei. Opa, esse também. Esse Nossa, aqui isso também. É perfeito, isso é perfeito. Mas é difícil a pessoa, né? Muito, muito difícil, muito difícil. A gente, no judiciário, a gente vê que grande parte das ações são pessoas que não deram conta de resolver os seus conflitos, né? E que precisaram de que esse grande pai chamado judiciário dissesse para elas o que fazer, assim. E em grande medida, eu que trabalho vendo o processo diariamente, em grande medida, falo, meu Deus, cresçam, resolvam seus conflitos, entendeu? Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de catar o telefone, ligar para a parte e falar assim, pelo amor de Deus, resolva seus conflitos, sem precisar que alguém resolva para você. Se responsabilize pelo seu conflito, né? O Convite tem muito disso, né? O podcast se chama Convite para Ser Adulto e as pessoas me perguntam muito por que esse nome? Por que Convite para Ser Adulto? Ou às vezes a pessoa fala, eu já sou adulta há muito tempo, não preciso. E eu acho que o adultecer, o processo de adultecer é constante e talvez até só acaba quando a gente morre, assim. A vida está sempre convidando e convocando a gente a ser um pouco mais adulto do que a gente foi até então,
né? Independente da idade que a gente tem, seja numa separação, seja quando seus filhos saem de casa e vão viver a vida deles, quando você perde os seus pais, quando você perde um filho. A vida está sempre nos convocando a ser mais maduro, mais adulto, mais empático, mais capaz do que a gente foi ali atrás. Então, eu acho que esse convite para ser adulto é eterno. Claro, a gente tem muitos ouvintes jovens que são trazidos pelo nome, que foram pelo nome do episódio, do podcast, assim, a pessoa fala, eu acabei de morar sozinha, eu fico escutando vocês. Tem muita gente que vai atrás da receita de ser adulto, assim, sabe? Mas ser adulto é tão mais do que pagar boleto e fazer compra de supermercado. Tem tanta criança aí com renda própria, pagando boleto e fazendo compra de supermercado, mas que não dá para dizer que é adulto aquilo, sabe? De 40, 50 só funciona, anos. né? São pessoas que só funcional, funcionam. mas daí a dizer que é adulto, Ou né? maduro. Ou maduro, né? E a gente usa esse termo adulto como muito mais do que eu tenho minha renda, eu pago minhas contas, eu tenho um trabalho, né? Como eu disse, esse processo de adultecer é constante, né? Aliás, acho que eu falo que a Montanha-Russa das Emoções é a patrocinadora oficial do divórcio. A gente tem que ter um outro patrocinador que é o convite para ser adulto, né? Porque a gente está ali pregando o divórcio com respeito, eu diria, né? Pregando o respeito, o diálogo, né? Claro que não é fácil, né? Você está num momento duro, com ódio, enfim, mas precisa normalizar. Eu acho que daí esse é o papel da arte, assim, né? Sim. A gente está quase chegando no fim aqui dessa live, mas eu queria me atrever a passar para vocês o seguinte. Quando a gente começou a conversar, nós, nos bastidores, eu fiz... vou fazer pergunta para a galera geral, assim, que música marcou tua vida? Que livro marcou tua vida? Eu queria ler, vou tentar ler muito brevemente aqui o que me falaram aqui, né? Então, eu não vou dizer o nome das pessoas, mas eu vou dizer o que escolheram, o que falaram das músicas e dos livros, né? The Logical Song do Supertramp, alguém me disse, né? Essa música sempre transforma o meu humor e ainda me faz lembrar de não ser tão racional, lógica, prática. Me lembra que eu devo deixar fluir a sensibilidade, os sentidos, as emoções. Gabriel Garcia Marques sempre foi um dos meus autores favoritos, né? 100 Anos de Solidão é um livro que é o meu livro também, que eu amo. E, enfim, é uma das escolhas aqui. Enjoy the Silence do Depeche Mode, e Salva de Todas. O livro Incrivelmente Alto, Extremamente Perto, do Jonathan Safran Foer. Esse livro é maravilhoso. Eu terminei ele numa praia, não vou dizer qual, chorando, todo mundo no carnaval, pulando, e eu ali terminando esse livro. Meu Deus! Um disco inteiro da Bethânia, Brincar de Viver. E o livro A Alma e Moral, do Rabino Newton Bonder. Esse livro que demorei muito para conseguir terminar, desafiou muito meu jeito de viver e ver, e que exigiu deglutir muito lentamente. Demorei muito tempo para entender, mas quando entendi, né, são uma série de parábolas judaicas, né, esse livro. Em relação às músicas da minha vida, eu fico com Sai Guarabira, Eu, Caçador de Mim, o Milton também gravou. Jesus numa Moto, adoro a parte que eles cantam, que vão meter uma alombrando nas ideias e vão sair por aí. Eu não conhecia essa música. Se vocês quiserem procurar, é muito boa. Jesus numa Moto. Eu dei muita risada com essa música, com a letra dessa música. O meu livro, Para Sempre, A Lavoura Arcaica, do Raduan. Aí, essa aqui diz, queridas, são tantos que você me pede não vem nada. Deixo Ana Cristina César, Chacal, Leminski, nosso querido Leminski aqui, né, conterrâneo, ao lado de Drummond, completo na cabeceira. Para qualquer ocasião, Chico Buarque. Afinal, contra Fel, Moléstia, Crime, use Dorival Caymmi, Vadir Jackson do Pandeiro. Se for para chorar mesmo, sem piedade, trocando em miúdos, ganha disparado. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chama o lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor dos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer. Alguém disse o filho de 1000 homens do Walter Ugurno. É lindíssimo. A música Sol de Primavera, cada um deles em momentos muito diferentes me tiraram do buraco solitário e me deram coragem de voltar à vida de relação, de ter relação com as pessoas. Olha que bonito isso, né? Que potente. É legal. Que potente. Eu não conheço esse livro, eu nunca li. Primeiros Erros, do Kiko Zambianchi, Uma Louca Tempestade, da Ana Carolina, O Jogo, da Amarelinha de Cortázar e Outono de Piazzolla.
Muita coisa bonita, né? Olha, Walter Muita. Ugumãe realmente é sensacional. Assim, tipo, quando a gente fala de livro e música, dá uma angústia, porque é uma referência, um monte de referências falando essas coisas, não é? Você não vive isso, Paty? Namora, assim, tipo, tanta coisa para escolher, para... É, Ah, com tudo, com livro e com viagem, né? E com música e com não sei o quê. Quer fazer listinhas, né? tem que Mas isso é viver tem que viver muitas vidas, não tem jeito, tem que viver ou muitas vidas. Assim. 59 escrevendo livro, né? É isso, vamos lá, vamos lá. Tem tempo, tem tempo. Sim. Paty, você quer contar um pouquinho do clube de assinatura da Mora? Assim, melhor. A Flor contou um pouquinho do convite, se você puder contar um pouquinho da Mora. Clube de assinatura de livros escritos por mulheres. Então você assina e todos os meses recebe um livro em casa, lindo, com que a gente fez a curadoria, são mulheres contemporâneas e os livros são de ficção, são romance, né? Sim, a gente fez um recorte. E tem sido livros muito bons, né? Eu estou falando, puxando sardinha, mas realmente são livros muito bons. É muito, para a gente escolher, assim, significa que a gente leu muitos outros e recebeu muitas outras indicações com muita gente e aquele foi selecionado, assim. E está sendo muito bacana, assim. Então, é o www.amoralivros.com.br. Você vai lá, escolhe o plano e começa a receber. Já no mês seguinte, já recebe a primeira caixinha. Eu acho que é muito legal para quem gosta de ler, para quem quer retomar hábito de leitura, para quem quer conhecer novas escritoras, porque já vem curado, né? Você não precisa ir numa livraria e quem eu leio agora? Já vem selecionado. Então, tá sendo bem bacana, vale a pena conhecer. Ai, que legal. E onde que a gente, obrigada, Paty, onde que a gente ouve o convite, Flor? Em todos os tocadores do mundo? Em todos os tocadores do mundo. O principal é o Spotify, o lugar em que as pessoas mais escutam é o Spotify, mas estamos em todos os tocadores. Estamos no YouTube também, os episódios no YouTube não estão atualizados, mas se você jogar Convite para Ser Adulto Podcast no Google, ele aparece inclusive tocadores abertos, assim como o Google Podcasts, que é aberto para ouvir em desktop, que não precisa de assinatura e tal. Também estamos no Instagram, no @convite para ser adulto, em que a gente posta conteúdos adicionais, citações dos convidados. A gente está numa fase agora de trazer convidados de fora para falarem no convite. A gente teve o psicanalista Christian Dunker no nosso último episódio, que está bem legal, um episódio sobre masculinidade. Temos autoras falando em episódios antigos. A gente teve a Júlia Dantas, escritora de Porto Alegre, a Gabriela Leal, que lançou um livro recentemente que se chama A Língua da Medusa. Enfim, tem muita gente legal, a gente está trazendo muita gente legal para conversar. E temos esse lema, né, de que conversar melhora o mundo. Então, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando aqui hoje, assim, o Sim. quanto o poder da conversa, da comunicação, né? Livros são conversas, músicas são conversas também, o poder dessas conversas de transformar o mundo, de transformar a gente e a partir de então transformar o mundo. Então, venham nos escutar, vocês que estão aqui assistindo, venham escutar a gente no podcast. Obrigada, Flor. Eu vou passar um pouquinho, enquanto o Instagram não derruba a gente, lendo aqui o que a galera escreveu. A Jennifer falou, lembrei da música do Capital Inicial, Salas e Quartos, somem sem deixar vestígios, seu rosto em pedaços, misturados ao que não sobrou do que eu sentia. Eu lembro dos filmes que eu nunca vi. Que lindo, né? Linda música. Tudo que vai, essa música. A Ludmilla, não, foi a Ludmilla, acho que foi o Samba Também Salva. O Nuno falou o disco da Zizi Posse sobre todas as coisas. A Marília falou sobre Walter Ugumãe, é foda. Que lindo essa a listagem, né? A Olivia falou, lista isso, Val. A Marília falou, e as novas autoras, Antônios, da Beatriz Bracher, assim fala, não sei se eu estou correto. E mais um pouco da Marília, os postais e mimos que vêm da caixinha da Mora são lindos. Não, e o mini conto, né? Que eu não falei isso, toda a caixinha tem um conto de uma autora estreante, e a gente, inclusive, já teve a Val ali. Muito legal. Aliás, é na caixinha, né, Val? E isso é bem bacana, que é para incentivar também a escrita de pessoas que não foram publicadas ainda, né? Foram publicadas ainda, serem publicadas. Perfeito, né? Alguém disse aqui, né, Lenilde, né? Maravilha, conversar melhora o mundo.
Eu tenho essa camiseta muito linda do convite. Nós, no BPC, temos uma camiseta que chama Colaborar Melhor o Mundo, né? Na lojinha do BPC. Eu sei que a Amora tem várias camisetas legais, assim, também, né? Tem muitos... Me leia que eu gosto. Me leia que eu gosto. Estou entre linhas. São camisetas lindíssimas, cores ótimas, assim. Então, tem muito aí, gente. Acho Todo que mundo agora convidado a adquirir os produtos também. Da Amora, do convite. Quem quiser essas camisetas sair por aí pelo mundo espalhando a palavra. Legal. Sim, temos que fazer um uniforme de inverno dessas comunicações, né? Fala alta. Gola alta. Perfeito, gente. Obrigada, muito obrigada por se dispor em estar aqui e falar. Foi uma conversa muito gostosa, não dá vontade de parar, dá vontade de repetir, né? Enfim, obrigada. Anotando todas as referências. Anotando, exatamente. A Marília deixou aqui o link para a lojinha do BPC. Um abraço grande para todo mundo. Bom sábado para vocês. E beijo, obrigada. Terminamos a semana, ano que vem tem mais. Né? Se quiser maratonar, tem vários. Abraço. Beijo grande. Beijo. Beijo. Bom fim de semana. Bom fim de semana.